colegas professores, banca avaliadora. Eu sou a professora Gilmara Raquel Trombeta, graduada em Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia. E estamos aqui para gravar, então, o vídeo para a nossa segunda etapa da prova do PDE e muito feliz, inclusive, de poder participar do processo. Então, esta aula escolhida é uma simulação de mão na massa que eu realizo com os estudantes. A turma escolhida é o primeiro ano do ensino médio ou técnico e o conteúdo escolhido é montagem, aprendizagem, estudo, montagem de lâminas e também visualização de algumas estruturas das células vegetais que já foram trabalhadas nas aulas anteriores, e esta aula ela é uma sequência da aula anterior e contando ainda com os materiais selecionados, com a participação dos estudantes, com os objetivos da aula, a avaliação e os nossos resultados buscados, certo? Então vamos lá. Aqui é uma simulação, então eu vou ter que dar uma agilizada, mas os passos são: eu, professora, aqui na bancada central, faço a amostragem do que preciso que os estudantes façam, peço que eles reproduzam aí nas bancadas, e aí eu passo visualizando de um por um dos estudantes para que os mesmos tenham condição de aprender, fazer a aula junto comigo e que haja então o objetivo que é o foco, a aprendizagem do nosso estudante. E para início nós temos a seguinte situação. Aqui eu tenho a lâmina e a lamínula, a qual eu ensino os estudantes como que segura, como que posiciona, como posicionar a lâmina e a lamínula na bancada. Os demais materiais ficam sempre à frente dos estudantes para que fique fácil a manipulação, o manuseio destes, não tenhamos riscos de cair, cortar e causar problemas aos próprios estudantes. O que a gente vai utilizar? Lâmina, lamínula, becker com água pode ser destilado in natura, pipeta. Então aqui eu tenho os materiais biológicos. A cebola alho cepa, que eu também utilizo da metodologia de sala de aula invertida, onde na aula anterior a esta da semana passada eu solicitei aos estudantes que trouxessem para hoje então o alho cepa e que vai ser utilizado nesta aula. Solicitei também na aula passada que os estudantes assistissem a vários vídeos de como que se monta uma lâmina, quais são os riscos, como que tem que ser, como que é a melhor visualização, quais são os objetivos da aprendizagem da montagem de lâminas. Então, sala de aula invertida e mais uma mão na massa de hoje. A Tradescantia foi coletada pouquinho antes da aula aqui no pátio da escola, e a Elódia, que também é utilizada, ela é comprada pela escola, então a gente acaba utilizando ela durante o ano em várias aulas de vários cursos. Vamos lá. Então, para este momento, para a visualização de parede celular, eu sempre utilizo com os estudantes a cebola, o alho cepa, que fica mais fácil de visualizar a parede celular, ou a Elódia, qualquer uma das duas. E para isso eu já deixei previamente lá na tela da nossa câmera acoplada ao microscópio central, uma Elódia, onde dá para ver certinho a parede celular, que eu vou mostrar depois, e também já dá até para mostrar agora, inclusive, a parede celular e a movimentação das estruturas e dos alimentos ao qual a célula está produzindo. Nesse caso aqui, eu fiz essa montagem de lâmina uns minutinhos antes da nossa aula, e ali dá para ver nitidamente, então, o percurso dos nutrientes dentro da célula, a movimentação alimentar que a célula está fazendo. Então fica interessante de ver e dá para ver certinho também a parede celular, fica de boa visualização e os estudantes conseguem participar integralmente da nossa aula. Então, como que eu costumo fazer esta metodologia do mão na massa? Vou aqui para o nosso material, monto a lâmina, peço aos estudantes que montem, acompanho a todos para visualizar se eles estão conseguindo fazer os cortes. Posterior a isto, quando eu já montei a lâmina aqui, eu não utilizo a minha lâmina lá no microscópio. Então, como que eu faço? Para que o meu estudante se sinta parte do processo e se sinta valorizado e ele seja o protagonista da própria aula, quando eles fazem os cortes e conseguem montar lâminas e lamínulas, eu vou olhando e visualizando já as lâminas que ficam com possíveis visualizações melhores, e a partir disto eu venho para o microscópio e convido fulano, traga então a lâmina aqui que nós vamos ver a sua. E este é o momento da aula que eu chamo de brilho nos olhos. Por quê? Porque é quando o meu estudante se sente parte integrante do processo e ele acha, naquele momento, que a lâmina dele vai ser a mais legal da aula e que ele vai poder visualizar as estruturas na lâmina dele.
E sim, este é um valor que eu dou muito aula prática, mão na massa, porque na aula de biologia, quando o estudante consegue visualizar junto com a gente aqui no microscópio o que ele produziu, é um resultado absurdo. Só para deixar claro também de antemão como funciona a avaliação desta aula. A avaliação desta aula ela é integral e ela é contínua. Desde o momento em que o estudante entra na sala até o final, quando eu consigo visualizar junto com ele a produção, o corte, se ele teve atenção, se ele conseguiu a montagem, se o resultado que ele obteve foi bom, foi ótimo, se ele precisa repetir os cortes 2 ou 3 ou 5 vezes para que ele aprenda, e também, se for preciso, a gente repete a aula para que o estudante realmente integralize os conhecimentos. Bom, então agora já passei todas as bancadas, já visualizei os cortes, as lâminas e vamos ao segundo momento da aula. O que a gente faz agora? Então eu venho para o microscópio, aqui onde eu tenho uma câmera acoplada ao microscópio, sempre deixo 2 microscópios pela necessidade de ajuste do tempo da aula. E agora eu vou, fulano, traga então a lâmina que nós vamos olhar. Os alunos vão trazendo as lâminas e nós vamos pondo as lâminas aqui para que a gente consiga valorizá-los. E aí, aqui rapidamente, eu vou simular como se um estudante tivesse trazido um corte de Tradescantia e uma lâmina que acabou de ser montada ali. E nós vamos aqui rapidamente tentar visualizar, então, o corte de Tradescantia do estudante. Então, ele vai acompanhando junto comigo e vai fazendo, além de ir acompanhando, ele vai fazendo e já começa a aparecer ali as imagens, então, do que a gente tem de material biológico do nosso estudante. Então aqui eu estou focando a lâmina, tentando achar o melhor foco e o estudante já começa a ver as estruturas ali, lindíssimas inclusive. Cloroplastos, temos vários ali, né? Alguns perfeitos, com uma nitidez muito grande, outros com uma nitidez um pouco menor, mas temos vários cloroplastos bem legais ali. Então a nossa célula ficou, a nossa lâmina está bem bonita, esse corte foi um corte que ficou bem legal, ó, dá para ver que é um corte bom, né? Um corte que ficou interessante. Muitos cloroplastos, a gente consegue enxergar ali as paredes celulares bem dispostas, consegue ver os cloroplastos, consegue ver os estômatos. Então são essas estruturas verdes que eu estou tentando achar o foco ali. Vamos procurar aqui um foco um pouquinho melhor, para a gente dar uma visão mais interessante. Certo? Então vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui o nosso foco. Pronto. Olha lá a perfeição. Então, aqui é uma lâmina que quando o meu estudante compartilha comigo desse estômato aberto ali, se abrindo, né, para absorção de água, eu consigo mostrar ali, ó, estômatos em diferentes estágios, consigo mostrar para o meu estudante a parede celular. Aqui eu estou no aumento de 10 vezes, ó, as paredes celulares lindíssimas, os estômatos, ó, as estruturas ficam impecáveis quando conseguimos um corte bom da nossa célula. Nós temos então estômatos em diversos estágios, temos aqui cloroplastos, temos os pigmentos de cor, diversas estruturas que são possíveis de serem visualizadas com bastante nitidez. Então a gente consegue mostrar para o estudante o quanto ele produziu, a gente consegue compartilhar com ele o quanto que é interessante ele fazer o mão na massa, ele participar realmente da aula de forma efetiva. Então aqui a gente tem cloroplastos bem nítidos. Vamos retornar aqui, achar um mais nítido para dar um aumento maiorzinho para a nossa lâmina. Aqui, então vamos aumentar um pouquinho mais, fazendo alguns ajustes. Pronto. Então aqui a gente tem os pigmentos de cor. Aqui vamos tentar achar os estômatos novamente. Lembrando que quando se faz uma aula de lâmina, tem todas as situações do que é in natura para poder trabalhar. Ó, então não ficou, o nosso tempo aqui não ficou legal, vamos voltar. Então o estômato realmente, para que ele agora faça o desenho, para que ele faça todos os registros, a melhor estrutura, então está nesse aumento, que é onde a gente consegue ver com bastante nitidez aqui e fazer o registro da nossa aula. Aqui temos um que está mais aberto um pouquinho,
Então temos o corpo, consegue desenhar a parede celular, consegue desenhar o estômago, e aí aqui a gente consegue ver as 3 estruturas. Então o que acontece? A avaliação é contínua e agora é o momento, os últimos 15 minutos da segunda aula, onde os alunos vão fazer os registros. Eles vão fazer os desenhos, colocar os nomes e algumas das funções que a gente já estudou na aula anterior, e a aula vai tendo continuidade para a próxima e depois ainda vem um questionário de perguntas. Certo? Obrigada!